Ele me disse antes de perder a respiração. Seria Brandon Lee o Corvo definitivo? Será que tudo o que aconteceu nos bastidores desse filme de 1994 amaldiçoou pra sempre essa história? O Corvo dos anos 90 é uma obra adaptada da história em quadrinhos com o mesmo nome de 1989 de James O'Barr. Na noite antes do seu casamento, Eric Draven e sua esposa são brutalmente assassinados às vésperas do Halloween. Um ano depois, o Eric volta dos mortos guiado por um corvo. No começo ele não lembra de nada, mas quando ele volta pro apartamento dele, as memórias e a dor da morte voltam pra ele. Aí o Eric pinta uma máscara no rosto e começa a sua vingança contra esses assassinos. Esses caras vão sendo eliminados um a um até que o Eric, com a ajuda do sargento Albert, enfrenta o maior criminoso da cidade, o Top Dollar e a sua irmã. Eles capturam o Corvo e descobrem que se eles machucarem ele, eles também machucam o Eric e ele volta a ficar mortal. No final do filme, o Eric mata o Top Dollar, o chefe da gangue que assassinou ele e a sua noiva. A história existe aqui como um pano de fundo para os baixos valores de produção do filme, que simplesmente é incrível. O diretor Alex Proyas e a equipe criaram um mundo que vai te lembrar do cenário urbano abandonado de Blade Runner e do clima gótico do Batman do Tim Burton. Mas esse filme é muito mais sujo e ameaçador do que qualquer um desses que eu falei. Aliás, esse filme aqui te traz uma atmosfera de super-herói sombria muito antes de DC e Marvel sequer pensarem em universo compartilhado e filmes de super-herói milionários. E olha que não é sempre que os filmes conseguem usar essas miniaturas, efeitos especiais, cenários e truques visuais para criar um lugar que seja lá convincente, em vez de só um monte de cenários muito óbvios. Mas o Corvo conseguiu isso e conseguiu com muito estilo, tá? Apesar do sucesso todo da época, uma tragédia acompanhou esse filme. O Brandon Lee acabou morrendo durante a produção em um incidente e a atuação dele com o Eric Draven até hoje é disparada a melhor adaptação desse personagem. Depois disso rolou um histórico de sequências bem fraquinhas e agora temos mais um reboot em 2024. Quando o Corvo foi lançado em 1994, o público nunca tinha visto nada igual aquilo. Esse filme é sombrio, pesado, mas ao mesmo tempo ele tem um quê de super-herói que fica muito bem mesclado nessa história. Mas antes do filme, o Corvo começou como uma série de quadrinhos com uma história trágica por trás. Criada pelo ilustrador e escritor James O'Barr, a série nasceu em 1981. Os quadrinhos foram uma resposta direta à morte prematura da noiva do O'Barr, que foi atropelada por um motorista bêbado. Essa perda terrível teve um efeito inesperado e acabou inspirando o O'Barr a criar o Corvo. A história do Eric ficou guardada por longos 7 anos antes dela finalmente ser publicada. É até meio irônico que essa história tem um herói que volta dos mortos, assim como de certa forma o Brandon Lee fez no lançamento desse filme. O Corvo tem um estilo visual que é muito impressionante até hoje, tá? Uma das melhores adaptações de quadrinhos já feitas na história. O Brandon Lee nessa obra aqui mostra claramente que ele podia ter se tornado uma grande estrela de ação se esse trágico acidente não tivesse acontecido durante as filmagens do filme. Na verdade, é até meio difícil de falar desse contexto todo sem falar do incidente que tirou a vida dele ainda dentro da produção do filme. O que aconteceu foi que ainda lá em 1993, durante as gravações do Corvo, o Brandon Lee e a equipe estavam filmando uma cena de flashback em que o Eric e a Shelley são assassinados no apartamento deles. A ideia era que os dois levassem um tiro do personagem do Michael Fanboy com um revólver Magnum .44 a mais ou menos uns 4 metros de distância. Aí orientaram o Brandon a cair pra frente depois de levar o tiro que em teoria devia ser de festim. Até hoje não se sabe direito se disseram pro Michael Fanboy apontar a arma direto pro Brandon ou não, porque existem alguns relatos que não batem muito bem sobre a situação em que ele foi posto. O elenco ensaiou essa cena 2 vezes sem problema nenhum. Quando eles foram filmar essa parte, acabou que o Brandon Lee entrou e levou um tiro de verdade do Michael. Quando ele foi atingido, o Brandon Lee caiu pra trás, ao invés de cair pra frente como tinha sido combinado. No início, o elenco e a equipe até pensaram que aquilo ali não passava de um improviso, mas depois que o diretor gritou pra parar e ele não se levantou, todo mundo começou a achar que ele estava só brincando. Quando eles perceberam que não era brincadeira, eles suspeitaram que o Brandon tinha se machucado de verdade. Não demorou para eles perceberem que o abdômen dele estava inchado, o que parecia ser consequência de ferimentos internos reais. Então o Brandon Lee foi levado às pressas para o Centro Médico Regional de New Hanover e lá ele passou por 6 horas de cirurgia e recebeu muitos litros de sangue. Mesmo assim, infelizmente, os esforços para salvar o Brandon Lee falharam
ele foi declarado morto às 13 horas e 13 minutos aos 28 anos. Depois, na autópsia, uma bala Magnum .44 foi removida do corpo dele e a causa da morte foi descrita como ferimento à bala no abdômen. O incidente ocorreu porque a equipe estava gravando sob pressão e com um limite de tempo muito curto. O estúdio estava pressionando o Alex Proyas para terminar o filme o quanto antes. Aí, sem poder comprar balas falsas, a produção do filme tentou fazer suas próprias balas falsas com cartuchos reais, só cortando as pontas e descarregando a pólvora. Essas balas foram carregadas em um revólver Magnum .44. Então, em algum momento das filmagens, a arma foi disparada com as balas ainda na câmara, o que fez com que a ponta de uma das balas ficasse alojada no cano. Essa equipe de produção enviou especialistas em armas para casa ainda mais cedo, deixando o manuseio dessas armas para a equipe de apoio, que provavelmente não sabia que as armas precisavam ser verificadas e limpas depois de cada uso. Quando os cartuchos foram carregados na mesma arma Magnum .44, o elenco não percebeu ou desconsiderou a obstrução na arma. Quando o Michael disparou, a carga fez o fragmento dessa bala ser disparada contra o Brandon Lee com a mesma força de uma bala real, atingindo ele no abdômen e tirando a vida dele. A morte do Brandon Lee foi investigada pela polícia de Wilmington e foi considerada um acidente por negligência. Depois da morte do seu filho, a Linda Lee Cadwell processou os cineastas pela negligência que causou a morte do Brandon Lee. O processo foi resolvido fora do tribunal e a filmagem da morte do Brandon Lee foi destruída. Isso aí por si só já gerou um clima pesado em volta desse filme. O Corvo, que fala de pós-morte e um clima hiper triste e melancólico, ganhou tons ainda mais sérios. Acabou que na época o boca a boca fez com que quem consumia alguns tipos de HQs específicas dos anos 80, como as próprias Tartarugas Ninja e o Corvo, encontrasse nesse filme um nicho de fãs de super-heróis desiludidos e melancólicos. A série original de 4 edições de O Corvo é um testamento sombrio à dor de um artista, mas a narrativa em si é uma história até simples de vingança. Em cada edição, o Eric é reanimado e caça os homens que literalmente destruíram a vida dele. É uma fórmula até que bem básica, mas a alma e o estilo do Corvo encantaram alguns fãs de quadrinhos bem underground. Depois que isso rolou, várias e várias vezes as editoras tentaram criar novos volumes para seguir esse ritmo, que deu muito certo. Mas tudo que veio depois nunca fez tanto barulho quanto essas 4 primeiras edições originais. Foi aí que veio em 1994 o filme que apareceu com bastante precisão sobre o Corvo de Alex Proyas. Nessa adaptação, o Brandon Lee deu o que seria sua última e mais enigmática atuação dele como Eric Draven. Brandon Lee era filho da lenda das artes marciais Bruce Lee e tinha feito só 4 filmes antes de conseguir o papel como o Corvo. A interpretação dele como protagonista entrega muita ação no melhor estilo anti-herói, mas também tem muito espaço para tristeza e trauma. É tanto um filme de ação quanto um drama emocional, e essa é a maior qualidade do Corvo. A escuridão e o ambiente melancólico em volta desse filme não era só uma fumaça e produção. Isso também é porque, em parte, a morte real do Brandon Lee criou um ambiente que acabou se somando à história. De um jeito trágico, a morte dele acabou virando um elemento real dentro de uma história fictícia. Mas nada disso teria se somado ao filme se o filme fosse ruim. Um trágico incidente somado a um clima igualmente pesado gerou um filme ainda mais denso. Essa morte acidental teve um impacto emocional muito profundo no diretor de O Corvo. Esse monte de acontecimento pesado combinados em si foram peças que fizeram O Corvo funcionar como um todo. Raramente um filme derramou tanto sangue, suor e lágrimas quanto o original fez em 1994, e isso é evidente. Com a soma dessa estética diferente e muito bem montada, O Corvo foi um sucesso de bilheteria e um grande sucesso entre os jovens mais desiludidos com a vida no início dos anos 90. E claro que esse sucesso foi suficiente para que os estúdios quisessem uma sequência. O Corvo, Cidade dos Anjos marcou a estreia de Tim Pope na direção de um longa-metragem, mas a Cidade dos Anjos dele é tipo um remix chato do filme de 94. Nesse filme aqui eles mudaram alguns nomes. Agora o Eric Draven é o Ash Corbin e Vincent Paris é quem tá fazendo cosplay de Brandon Lee. Sério, essa bagunça aqui não conseguiu nem chegar perto do sentimento do Corvo original de 94. Who the fuck are you? Does the corpse have a familiar face? Mesmo assim, Cidade dos Anjos conseguiu até ter um lugar no topo das bilheterias no seu primeiro fim de semana, mas isso aí foi muito mais pela galera que curtiu o filme com Brandon Lee e que ainda não fazia ideia do que ia encontrar quando fosse pro cinema. O público queria mais, mas não do jeito que eles imaginavam que ia vir. Aí veio o Corvo, uma escada pro céu.
Mas não é outro filme, essa aí é uma série de TV canadense. Escada pro Céu foi um desastre. Essa série aqui tem umas atuações que são até meio amadoras e um monte de bobagem que nem chega perto da mitologia original do Corvo. Tudo que fazia o Corvo ser legal sumiu nessa série, e depois de uma temporada ela foi chutada pra fora da emissora por motivos óbvios. Give the gun to me now, and I won't kill you. Depois desse fracasso na TV, a franquia O Corvo fez várias outras tentativas de encontrar uma nova direção. Teve um momento em que até o Rob Zombie, que estava numa pegada de fazer filmes de terror e chegou até a dirigir o slasher Halloween, foi chamado para desenvolver um projeto conhecido como O Corvo 2037. Assim, nenhum desses tiros escuros aí deu resultado. É claro que com um personagem tão bom e um filme que foi tão bem em 1994, eles iam acabar achando mais alguma coisa em 2000. O Corvo Salvação. Essa terceira parte muito louca é provavelmente mais conhecido como um desastre que foi direto pro vídeo. Corvo Salvação é uma mistura que tenta adaptar as cenas de assassinato assustadoras dos quadrinhos de um jeito um pouco mais realista e preciso. Mas fora isso, tem muita pouca semelhança com o clássico dos anos 80. Então, quem era esse maldito? Aí o Corvo tentou outra vez dar o ar da graça em 2005, com o Corvo Vingança Maldita. Esse filme foi estrelado pelo Edward Furlong, que todo mundo tinha uma esperança nele de pintar alguma coisa legal. Afinal de contas, ele ficou muito famoso por ter feito John Connor em O Exterminador do Futuro 2. O Edward Furlong nem sequer lembra o personagem e fez muito pouco ou quase nada para convencer o público de que o seu personagem podia ser ressuscitado e se vingar de alguém. Are you another devil? Maybe both. Aí a propriedade intelectual do Corvo trocou de mãos por quase 2 décadas, enquanto os estúdios estavam lutando para encontrar o próximo Eric Draven. Mark Wahlberg, Bradley Cooper, James McAvoy, Jason Momoa e por aí vai. Mas assim, o Corvo teve muitas adaptações que foram ruins e propostas amaldiçoadas ao longo dos anos. Aí em 2024 o Corvo teve um novo reboot com Bill Skarsgård assumindo o manto do Eric Draven. Assim que esse trailer saiu, os fãs detestaram o que eles viram. Como alguém poderia carregar a tocha do Eric Draven depois de tudo que aconteceu em 1994 e principalmente depois daquela entrega incrível do Brandon Lee? Ele teve sucesso porque ninguém esperava o que ele ia trazer para esse personagem, mesmo em vida ou na tragédia da morte dele. O Alex Proyas, que foi diretor do filme original, chegou até a declarar seu desgosto por essa ideia de reboot. Segundo ele, o Brandon Lee fez aquele filme ser o que é, e ele pagou o preço final, aliás, o pior preço que qualquer um poderia pagar fazendo um filme. Esse daí é o legado dele, segundo o próprio diretor. Toda vez que pinta uma nova ideia para essa franquia, geralmente o tiro acaba saindo pela culatra. Ou os estúdios simplesmente não entendem esse personagem, ou a história é fraca a ponto de ser ridícula, e quanto mais o tempo passa, fica cada vez mais difícil de discordar que o Brandon Lee fez tão bem a parte dele, e as pessoas envolvidas no filme de 1994, com exceção desse erro aí com a arma, estavam tão envolvidas e entendendo o que elas estavam fazendo, que acabaram com a experiência para todo mundo que veio depois. No fim, a magia de O Corvo tá na capacidade de superar as nossas expectativas de filme de ação padrão. Para fazer um filme desse funcionar, é preciso um ator que suma dentro de um personagem que é muito profundo e melancólico. Não pode ser um ator tipo Vin Diesel ou The Rock, que sempre são eles mesmos fazendo cosplay de algum personagem. A história precisa de uma profundidade e é essa profundidade que precisa ditar o ritmo da ação e não o contrário. Não pode ser um John Wick com um cara que voltou dos mortos. O Corvo é um filme que tem muito coração por todo o seu humor macabro e brigas brutais. Ele também é um filme que faz a gente lamentar e refletir sobre os valores em se estar vivo. Sem essas coisas, ele vira um filme genérico com um pateta como protagonista. Bom, a gente continua aqui com esperanças de filmes melhores pro Corvo, né? Ou talvez fosse melhor até só deixar como tá e fingir que todo o resto nunca nem aconteceu. Mas isso é uma curiosidade, eu espero que essa aqui esteja resolvida. E aí, cara, você acha que existe esperança pro Corvo? Quem você escalaria para um reboot de responsa? Deixa aí nos comentários. Tamo juntão, muito obrigado aí pela sua audiência, até a próxima, valeu!